Olá, seja muito bem-vindo ao Dalal e Companhia. Eu sou Roberta Camargo, estou tendo a honra de estar por aqui com você e com elas. Hoje estamos com uma nossa convidada super especial, Nora Esteves. Nora Esteves, de Porto Alegre ao Rio, nasceu uma bailarina que fez da dança poesia. Aos 8 anos, iniciou os estudos com Tatiana Lescova e aos 14 já estava no corpo de baile do Teatro Municipal. Nos anos 60, pelas mãos de William Dollar, brilhou em solos que a levaram para o Joffrey Ballet de Nova York e a palcos da França, Alemanha e Itália, sempre com a alma brasileira. De volta ao Municipal, tornou-se primeira bailarina e viveu papéis inesquecíveis, como a Floresta Amazônica, que eu tive a alegria de criar. Hoje, Nora é mestra, forma novas gerações com a mesma paixão e excelência que a tornaram eterna em nossa dança. É um prazer estar aqui com a Nora, né, Dalal? É um prazer. É um prazer para mim também estar aqui com vocês, com a Dalal, principalmente, que é uma pessoa que eu admiro muito. E tem muita história em conjunto também, né? Tem. Você começou no balé bem menina, aos 8 anos, com a Tatiana Lescova. Isso. Você já conhecia a Dalal ou veio depois? Como é que foi? Não conhecia. Conta pra gente desse início no balé. Esse início foi o seguinte, eu estudava num coleginho no Ipanema e tinha aula de ginástica e a professora falou para minha mãe, você deveria colocá-la no balé porque ela tem um físico muito propício para dança clássica. Aí minha mãe me perguntou, você quer ir para o balé? Eu falei, quero, mas eu não tinha uma vaga ideia do que era o balé, né? E foi assim que eu comecei. Me apaixonei. Se apaixonou. E se formou muito cedo. Era menina prodígio. Desde cedo muito talentosa, Dalal? Quando eu cheguei no Brasil, que eu comecei a procurar professor de dança e tudo, eu ouvia falar, claro que todo mundo sabia quem era a Tatiana Lescova, mas eu sabia que tinha uma menina muito talentosa, que era a Nora. Eu não conhecia a Nora, mas eu já você ouvia falar. Falar do nome dela? É. Já era conhecida naquela época. E tanto é que ela entrou muito cedo para o corpo de baile. Foi uma coisa rara que não acontece, até hoje verdade. Também não acontece. Eu entrei com 14 anos para o corpo de baile, eu fiz concurso e aos 17 eu passei a primeira bailarina, porque o William Dollar, que é um coreógrafo americano, na época do American Ballet Theatre, me deu vários papéis de balés dele naquela temporada, naquele ano. E no final do ano, o diretor do teatro, que na época era o Murilo Miranda, me passou a primeira bailarina. Muito nova já? Muito. Com quantos anos já então a primeira 17. bailarina? 17 anos. Quando você começou no balé, você já pensava de ir para o teatro? Não, você gostava de dança e aí entrou. Não, eu não pensava nada porque eu não sabia que existia o teatro. Eu não sabia nada disso. Mas aos pouquinhos eu comecei a ir assistir os espetáculos, minha mãe me levava. E aí para mim, se alguém perguntasse o que você vai ser, eu dizia bailarina. Eu tinha certeza. Baixou. Já veio logo. Incorporou. E aí essa prova para o teatro, como é que foi essa expectativa de entrar ou não com teve? 14 anos? Com 14 anos. Não, eu tinha consciência de que eu tinha uma técnica forte. Então eu sabia que eu ia passar, mas eu não sabia que eu ia passar em primeiro lugar. As surpresas. Primeiro lugar já indica Já muita surpresa, coisa, já né? indica Dalal? Sabe quem estava na banca? Quem? O Igor Moisseev. Estava de passagem aqui a companhia dele estava passando. E aí entrou para o teatro e já virou logo a primeira bailarina com 17 não, logo anos. Não, demorou 3 anos. Demorou? Tem gente que nunca nem chega. Sim. Como é que foi alcançar o posto de primeira bailarina ali? Você sendo referência já tão cedo, né? 17 assustador. Não, Dalal, não foi assustador. Porque, como eu falei, eu tinha consciência de que eu dominava a coisa tecnicamente. Então, eu sabia
que eu conseguiria fazer qualquer coisa que me mandassem fazer ou me pedissem. Eu sabia que eu faria. Mas essa parte artística, essa parte do estilo, da vivência, isso é uma coisa que vem com o tempo e que a gente ganha com o trabalho da direção, do professor, do ensaiador. Isso você não nasce com isso, ninguém nasce com isso. Inclusive porque tem que embutir as informações do que ela está fazendo, qual é a origem. A gente não aprende isso nas aulas de balé, a gente aprende a técnica. Agora, olha só que interessante. Eu nem sei se você se dá conta disso. Durante um tempo grande da minha carreira, eu fiz muitos balés neoclássicos, que, de uma certa forma, exigem menos essa coisa do estilo, da parte dramática, da interpretação. São mais balés sem história, a maior parte das vezes. O balé que me fez passar a primeira bailarina se chamava Combate e era desse coreógrafo americano, era a história de Tancredo e Clorinda. Como era esse balé? É um balé que eu nunca ouvi falar, por exemplo. É porque fazem muitos anos que não levo no teatro, mas ele está no repertório do teatro. Eram 5 rapazes. 4 rapazes e uma moça. 4 rapazes e uma moça. Então, ela era muçulmana e eles eram cristãos. Então, existia uma luta. Ela lutava com o primeiro rapaz, só que ela era disfarçada como rapaz. se ela fosse um homem. Porque ela tinha um véu, muçulmana, né? Ela tinha um véu, enfim. E um capacete de luta. Eram cavaleiros. Era a época das cruzadas. Das cruzadas, eram cavaleiros das cruzadas. Então, o primeiro cavaleiro ela mata. Aí vem 2 cavaleiros juntos, ela bota os 2 para correr. E o último, acontece o seguinte, havia esse romance entre Tancredo e Clorinda. Só que ele não sabia que era ela. Ele achou que era um guerreiro, um homem. E ele fere ela mortalmente. E quando ela está ferida, ela arranca o capacete, cai o cabelo e ele reconhece que era a amada dele. É muito lindo esse balé, eu sempre achei. Trágico, e aí tem um padedê maravilhoso dela morrendo. E acaba quando ela morre. Eu adorava, e eu adoro a música. É muito linda, do italiano. Você Raffaello de Banfield. De Banfield. Você sabe uma coisa que talvez você não sabe, você era muito jovem. O William Dollar veio para o Brasil antes de ir para o teatro, para o Balé do Rio de Janeiro. Não, isso eu não sabia. Pois é. Sabia que porque ele veio várias vezes para o teatro. Depois, porque ele se apaixonou pelo Brasil, ele veio para ficar um mês, porque eu fui fazer um pedido na Embaixada Americana, no State Department, se podia, que eu estava montando uma companhia. Ah, peraí. Realmente, eu não me lembrava que ele veio para o Balé do Rio de Janeiro. Mas eu me lembrava, eu pequena ainda, de ver esse balé, o Combate, com o Balé do Rio de Janeiro. Que era a Argentina, que era ótima. Não, que ele montou em cima da Sigrid Germani e da Moema Weiner, eram as duas. E tinha a Argentina, Como era o nome dela? Que aliás morreu naquele acidente de avião terrível, Norma Fontella. Norma Fontella. Ela era linda. Linda. E eu tinha um balé, uma companhia, que só tinha temas brasileiros. Eu estava convidada para ir para a Europa. E eu achei assim, esses temas brasileiros foram desenvolvidos pelos coreógrafos de uma forma diferente. Mas eu vou para a Europa, o que vai mostrar que a companhia tem uma formação clássica, que pode fazer o repertório? Aí eu fui pedir um coreógrafo na Embaixada Americana. Me mandaram William Dollar, que era assistente do Balanchine na época. O Dollar chegou para um mês, se apaixonou pela gente, ficou aqui mais de 6 meses e montou 3 balés. Um deles era o Combate.
E deixou de legado o combate, então? Não, era uma outra companhia. Ok. Não, ela está no Teatro Municipal. Sim, eu sim. tô no Balé do Rio de Janeiro. Muitos anos depois, ele veio para o Para Teatro o teatro. Municipal. Entendi. E montou o mesmo montou balé. o mesmo balé. E ficou E também. a gente A foi primeira pra Europa, vez que ele veio, era a minha professora, Tatiana Leskova, que dançava. Eu era pequena, eu adorava o balé. E aí eu não podia imaginar que eu iria dançar um dia o balé. Mas aí já foi numa terceira vez que o dólar veio. Ele se apaixonou pelo Brasil, vinha. Mas ele começou conosco. E foi tão generoso que ele fez 3 balés. Veio para fazer uma coisa, fez 3 balés. E a gente levou para a Europa os 3 balés. Que mostravam que a companhia tinha uma base, era clássica. Você lembra quais eram os outros? Lembra? Ela tinha um concerto que a Bela Paz Leme fez os figurinos, um concerto lindíssimo. Ela fez de combate e também. Fez os de combate, ele fez o combate e ainda fez divertimento com música de Britten. De Britten. Maravilhoso. Ele levou para o teatro. Ele levou tudo que ele fez para cá, para o teatro também. Mas ele levou também Constância. Exato. Que era o concerto número 1 de Chopin. Maravilhoso, meninas. Muita história, né? Muita história. Nora foi para a França, para a Alemanha, para a Itália, né, Dalal? Internacional. Estava comentando, né, Dalal, como isso é diferente, né? Porque as bailarinas brasileiras, tem muita gente fora, mas naquela época, as que foram para fora, ficaram lá fora. A Nora é a única que voltou ao Brasil para trazer esse conhecimento e essa bagagem para acrescentar a vivência dela ao Brasil. Trouxe para a gente de volta, isso que é muito importante, né? Para poder semear por aqui também o que você estava aprendendo por lá. Como que é isso para você? Esse processo de ir para lá, viver isso tudo e depois voltar. Eu acho que viajar é sempre muito enriquecedor. A primeira vez que eu saí do Brasil foi para ir para o Joffrey Ballet em Nova York e eu tinha 18 para 19 anos. Eu era realmente muito jovem e foi muito importante para mim. Eu tive a chance de trabalhar com o Jerome Robbins. Ele montou... Jerome Robbins é o coreógrafo que fez... aqui chamava Moço do Ele fez muitas coisas. E o Jerome Robbins é talvez o coreógrafo americano, ele e Balanchine, mais importantes da história da dança nos Estados Unidos. É Balanchine e Jerome Robbins. Os outros vêm depois. E isso foi uma coisa que essa viagem me proporcionou. O próprio Joffrey e o coreógrafo da companhia, Gerald Arpino, eram personalidades da dança americana, muito nível AA, e evidente que você, né, se você tiver inteligência e quiser, você usufrui disso. Eu quis voltar nessa época, eu fiquei 1 ano no Joffrey. Viajamos os Estados Unidos inteiro e com um turnê. Eu quis voltar, eu acho, hoje analisando, porque eu era muito jovem e quando eu estava lá, os meus pais se separaram. Isso me deu uma certa... Eu tinha 19 anos. Me deu uma certa balançada e eu quis voltar. Mas o Joffrey me chamou de novo ainda 2 vezes. Ele não tinha internet, ele mandava telegramas. E ele me fez assinar, como se fosse um contrato, antes de vir, porque eu acho que ele pensou, talvez ela não volte. E eu, na minha cabeça, pensei, acho que não vou voltar, mas vou assinar, sabe-se lá. E aí, quando eu cheguei aqui, teve uma companhia que se formou, que chamava Companhia Brasileira de Balé, da Regina e do Paulo Ferraz. E eles trouxeram outro americano. Nesse momento, então, eu estava muito adaptada e gostando muito da maneira de dançar, da maneira de trabalhar dos americanos. Mas você foi para a Europa depois para a Alemanha, foi bem depois. para a Itália? Eu estou aqui nessa... Sim. Estou nesse primeiro ato. Sim. Isso foram anos depois, sim, a Europa. E eles trouxeram para trabalhar nessa companhia um outro americano chamado Arthur Mitchell, que era o primeiro negro que dançou
numa companhia clássica americana, com Balanchine. E ele era sensacional. Eu me apaixonei por ele. Ele fez vários balés. Ele começou a coreografar aqui para nós, nessa companhia. E depois, anos depois, ele voltou para os Estados Unidos e fundou o Harlem Dance Theatre. Ele é muito importante. Ele é muito importante. Ele foi assistente do Balanchine também. E ele foi importante porque ele criou na América a primeira companhia de pretos. E o Harlem é o Harlem até hoje, né? É muito bom. Eu tenho uma aluna que é primeira bailarina lá, a Ingrid Silva. Foi minha aluna. Que abre portas para muita gente também, né? Que é outra personalidade, né? Mas eu acho que a dança está democratizada, está abrindo muito. Mas naquela época, como era esses anos, a Europa ainda sofria, ainda tinha problemas de resquícios da Segunda Grande Guerra. E os Estados Unidos recebeu toda aquela imigração, que vinham artistas, vinham coreógrafos, vinha muita gente. Músicos, né? Músicos, grandes cientistas, tudo. Então começou o público americano, a começar a gostar de balé. Foi logo depois da guerra, porque não havia esse desenvolvimento que houve depois da guerra, porque todos os grandes artistas, na maioria, foram encontrar refúgio nos Estados Unidos. E é interessante como se conecta, né? A cultura com a história do mundo. E agora eles estão baixando a cultura. A gente está aqui para levantar. Nós estamos subindo a duras penas, os Estados Unidos está diminuindo. Certo. E a Europa está sobrevivendo. E aí na Europa, conta pra gente um pouquinho. Então, aí eu voltei para o Brasil, fiquei 1 ano com o Mitchell na Companhia Brasileira de Balé, a companhia terminou, o Mitchell voltou para os Estados Unidos e eu voltei para o Teatro Municipal, onde eu fiquei até o Jorge Schibini, outro coreógrafo, professor, diretor de companhia nos Estados Unidos, vindo da Europa. E foi um grande bailarino que foi refugiado na Europa com a guerra. O Jorge Schibini veio ao Teatro Municipal a convite da Dona Tânia, da Tatiana Lescova, e montou Daphnis e Chloé e Pássaro de Fogo. E eu fiz os dois. Ele foi embora e um tempo depois ele me escreveu me convidando para ser, digamos, eu ia fazer o papel título do balé que ele estava montando. Ele ia montar uma companhia na França, em Paris, e o balé, a peça, a coreografia era de origem persa, porque o diretor-geral da companhia era o Robert Hossein, que é um diretor metteur en scène, ator de cinema, muito conhecido na França, cinema e teatro. Cinema e teatro, que era de origem marroquina. E o pai do Robert Hossein era persa e era o compositor do balé. E aí eu demorei um tempinho para entender que eu ia fazer o papel título de Sherazade. O balé era Sherazade, As Mil e Uma Noites. E aí eu fiquei, porque aí eu já tinha 25 para 26 anos, e aí você tem mais noção da responsabilidade do que quando eu fui para o Joffrey. Quando eu fui para o Joffrey, eu era muito jovem, então eu não tinha nenhum peso de responsabilidade ainda. Já com 25 para 26 anos eu tinha. Para estrear em Paris, eu sabia que ia ser uma coisa muito importante e foi na minha carreira. E é um papel denso também, né, Dalaula, esse papel. É um papel denso, não é qualquer papel. É um baita papel, né? E era um balé em 2 atos. E aí, por causa desse balé, ficou-se 1 ano com esse balé em cartaz. Se viajou na Europa, na Bélgica, na Itália, na França, toda a França, porque tem muitos lugares, né, importantes na França. E se estreou em Paris no final dessa turnê e se ficou 1 mês e pouco no Théâtre de Paris, em Paris, com o Sherazade. E aí eu encontrava na aula de balé
de um professor chamado Raymond Franchetti, que na época era diretor do Balé da Ópera de Paris. Todo mundo fazia aula com Franchetti fora da ópera. Ele tinha uma academia dele. E aí eu encontrei nessa aula o Roland Petit e a Zizi Jomer, o casal. Uma história que se conecta com um monte de gente que... Gente, fizeram a história, né? Que fizeram a história também, né, Nora? Incrível E isso. aí o Roland tinha ido assistir Sherazade. E ele me perguntou se eu gostaria de ir para a companhia dele. E Sherazade estava acabando, porque durou 1 ano também, se fez essas turnês todas, e ia acabar, não era uma coisa que iria continuar. Aí eu falei, claro que eu quero, imagina. Vai dizer não? Mas aí ele me chamou, eu não me lembro agora o nome do teatro, porque ele estava com a companhia dele em Paris, com Carmen e Copélia. Ele fez uma companhia interessante. Estava no corpo de baile, eu conheci a Ana. Ele estava em Marseille, né? Outros 2 grandes balés. Mas eles estavam em turnê em Paris. Turnê em Paris, mas ele estava Outros 2 grandes balés, com certeza. E aí ele me chamou, marcou uma hora, porque eu ainda dançava Sherazade nesse momento. Marcou uma hora possível e falou, o que você vai apresentar para mim? Aí eu, não sei. O quê? Não sei. Você não tem uma coisa para me apresentar? Eu falei, não tenho. Aí ele falou, então vou chamou um bailarino, solista da companhia dele, ele na plateia, e eu no palco com o tal bailarino que eu estava acabando de conhecer. E aí ele dizia assim, fulano, ensina para ela a sequência não sei o quê de Carmen. Aí o cara me ensinava, rapidinho, né? Tá, então vamos lá, vamos fazer. Aí eu fazia. Aí quando ele cansou dessa brincadeira, ele falou assim, então vamos fazer fouetté. Falei, bem, fouetté eu sei fazer. Pá. Aí ele, ok, vamos para Marseille. Aí eu entrei para a companhia do Roland. Só que eu fiquei pouco tempo, porque o que me interessava era ele, era trabalhar com ele. E ele ficava muito pouco tempo em Marseille. Ele tinha outras pessoas fazendo ensaiadores e pessoas que davam aula, mas ele ia pouquíssimo a Marseille. Eu tive a chance de dançar com ele Copélia. A Copélia dele é muito diferente. Totalmente. Né? Ela é meio sexy. É totalmente diferente. É o Roland Petit, né? Não podia deixar de ser, tem que ser diferente. Inclusive, a coisa mais importante, eu acho, da Copélia dele é ele fazia um Dr. Copélios, um senhor, como ele era na época, mas elegante, de smoking preto, e ele dança uma valsa de Copélia com uma boneca presa nele. Isso foi um achado dele. Isso é muito diferente. Isso é muito tipo Roland Petit, né? E era, assim, um sucesso absoluto. Mas eu tive a oportunidade de fazer a Svanilda com ele e foi uma coisa importantíssima para mim. Perfeito. Ok. Maravilhoso. Nora rodou o mundo e voltou ao Brasil para o Teatro Municipal para ser primeira bailarina e ainda dançou Floresta Amazônica. Como é que foi isso? Adorava dançar Como é que floresta. foi isso? Não é pela Dalal estar aqui, não. Puxar a sardinha. Eu amava dançar floresta. Era uma delícia. Que bom. Era muito gostoso. Dalal montou Floresta com ela, não foi, Dalal? Claro, ela foi convidada para dançar e trouxe bailarinos internacionais para dançar com ela. É verdade. A Dalal sempre trazia bailarinos internacionais para dançar conosco. Eu, Cecília, Ana, porque, na época, os nossos primeiros bailarinos ainda estavam crescendo. Precisavam ver um grande bailarino para poder ter um parâmetro, porque você fica isolada, não vê bastante. E como é que você cresce mais? Você tem que ter desafios. E esses bailarinos fantásticos... O balé é uma coisa visual, né?
Por mais que você faça aula e que você ensaie e tal, nada substitui você ver uma criatura dançando, né? E eu acho que eu quero dizer, eu, a Ana e a Cecília, que eram as pessoas que revezavam os papéis. A gente sempre aproveitava alguma coisa uma da outra. Isso é importante, né? Muito esse importante, coleguismo ali, eu esse acho. companheirismo, né? Não acho que você tenha nada a ver com isso. Nós éramos, sim, amigas e sim. Ainda tinham duas, a Martinelli, que depois a Cristina Sim. Martinelli e a Aurélia Hammer. Isso, é verdade. Mas, na verdade, Dalal, quem ficou mais tempo revezando os teus balés fui eu, Ana e Cecília. Verdade. Por isso que eu citei as três. E eu acho que a gente tinha, por exemplo, ensaios assim, 1 hora, Nora e seu partner, outra hora, Ana e seu partner, outra hora e meia, Cecília e seu partner. E então, a gente, ou chegando ou saindo, a gente sentava e assistia o ensaio da colega. Vocês se assistiam, isso é muito Sim, importante. porque a gente acaba pegando alguma coisa boa, não é uma coisa de imitar. É uma troca. Porque cada pessoa tem uma personalidade, uma maneira de fazer, digamos, uma determinada cena ou um determinado passo, mas você, olhando, você diz, isso é legal, vou adaptar para mim. Então não é fazer exatamente igual a outra, mas por isso que era importante os nossos bailarinos, primeiros bailarinos na época, verem grandes estrelas masculinas. E a Dalal trazia sempre. Vocês acham que é importante ver para dançar melhor? Eu acho. É importantíssimo. Eu acho. Você tem que ter um parâmetro aonde você quer chegar. O Nureyev mudou a história do bailarino masculino. Até então, o bailarino masculino não existia, ele era só acompanhante. É importante, porque tem sempre um desenvolvimento, tem sempre uma conquista nova. Quando você trazia esse pessoal de fora, Dalal, você pensava nisso também? Claro. Da equipe ver e poder se nutrir disso? Trouxe muitos professores de fora. Não pode era importantíssimos professores. Os maiores professores para dar um nível que o Brasil pudesse concorrer, porque manancial de talentos e de gente com capacidade nós temos, mas nós não tínhamos a informação, nós não tínhamos a tecnologia, nós não tínhamos assim, um parâmetro, um espectro geral. Eu trouxe as grandes companhias e trouxe os grandes professores. Isso. Então, era importante porque, por exemplo, na época que Dalal trouxe a Ópera de Paris, o Royal Ballet, eu não tinha ido à Europa. E foram meus primeiros contatos com essas grandes companhias. Visual. E foram muito importantes. E depois tem o seguinte, essa coisa de trazer os professores, enfim, de dar um nível, ela está repetindo a dose agora. Com a companhia, fórmula boa. É uma fórmula boa, né? Com a companhia dela, que está maravilhosa. Tecnicamente, entre os professores convidados hoje tem a Nora, que está passando o seu saber e o seu conhecimento para esses jovens que estão na companhia. Com muito prazer e com muita honra. Bom, prazer é nosso. Nora voltou para o Brasil, viveu muita coisa como bailarina, muita experiência como bailarina, mas foi para a sala de aula, né? E como é que foi esse momento de estar em aula e tem sido até hoje? Bem, eu voltei no princípio dos anos 80, que foi quando a Dalal foi para o Teatro Municipal. E aí foi a primeira vez, eu acho que eu trabalhei com a Dalal, não foi? Foi, primeira vez. E aí, nessa época, e hoje ainda é difícil, por incrível que pareça, a gente ganhava muito pouco no teatro. E para me manter, eu precisava dar aulas para complementar o meu salário. Então, a razão foi essa. Mas eu amo dar aula. Eu gosto muito de dar aula. Eu dou com o maior prazer. Então, é como dançar. Não, todo mundo diz assim, mas é um sacrifício, o pé, não sei o quê, não sei. Para gente que ama, não é sacrifício nenhum. É um prazer. E para mim também, dar aula
É um prazer. Eu dou com o maior prazer. Aliás, eu acho que a gente só pode ser bom professor se a gente gosta do que está fazendo, né? Se você não gosta de dar aula e vai dar aula só porque precisa... Não tem a mesma qualidade. Não. E passar o seu saber também te traz um retorno, né? Você passa o seu saber para o outro e está vendo que está dando resultado. É muito gratificante. Eu sempre digo isso, que experiência é uma coisa muito importante, muito boa, muito legal, se a gente tem para quem passar. Se a gente não tem para quem passar, por exemplo, a gente fez uma carreira, dançou, se você não tem para quem passar isso, é uma coisa melancólica, eu acho. E vocês estão deixando um legado, né, meninas? Espero que... A Dalal, certamente, espero que eu consiga. Já estão deixando esse legado. É um prazer estar com vocês aqui. Construindo. Dá vontade de conversar muito mais, a gente tem tempo, infelizmente, para encerrar, mas é um prazer gigante do Teatro Municipal. Antes da gente do encerrar, Balé eu Brasil. quero complementar uma coisa que eu ia complementar lá atrás e aí me fugiu na conversa. Eu estava falando que no princípio da minha carreira eu fiz muitos balés neoclássicos, né? E aí eu só realmente comecei a fazer os grandes clássicos com a Dalal. Porque eu voltei da Europa, eu nunca tinha feito Lago, nunca tinha feito Gisele, nunca tinha feito Copélia. Completo. Fiz a do Roland, mas é outra coisa. Dom Quixote completo, eu tinha dançado o padedê, mas não é o balé inteiro. Então, Baiadera, você vai vendo quantos. A Dalal trouxe, né, Dalal? Esse Não, a gente tradicionalismo montou, do balé. não, Né? eu quis criar um repertório. Quebra-nozes. Quebra-nozes. Eu adoro dançar quebra-nozes. Eu acho lindo. E eu amo o quebra-nozes da Dalal. Eu vi muitos na vida. E eu adoro o da Dalal. Obrigada. E a gente construiu para que o teatro, o balé do Teatro Municipal, tivesse o mesmo respeito internacional, como tem o Colón de Buenos Aires, porque capacidade nós temos, talentos nós temos, competência também, mas é preciso dar oportunidades. E haviam poucas, era A poucas gente dançava oportunidades. muito pouco antes desse período da Dalal. A gente ensaiava um mês e meio, e aí a gente fazia 4, no máximo 8 espetáculos e acabava. As nossas temporadas a gente fazia 18, 20. 22. Gente, eu tô lisonjeada porque tudo que eu leio nos livros, eu tô ouvindo aqui de vocês, assim, muito mais com detalhes. Então, muito obrigada pela participação. É um prazer Obrigada estar pela aqui com sua. vocês. Obrigada por você estar conosco aqui e ter puxado o fio da meada tão bem. Muito obrigada. Conduzido tão uma bem honra. essa conversa. É uma honra. A gente se encontra, então, no próximo episódio. Curta, compartilhe e dê seu like. Continue conosco.